Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Pastor Jonatas perguntou se eu sei tocar. Um dia eu falei pro músico assim, dá uma nota para mim aí. Ele falou, que altura? Eu falei 1,85. 1,85. Não entendo nada de música, amém? Nada. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim: E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Graças a Deus. O subtítulo desta mensagem: uma festa no deserto. Uma festa no deserto. Amém? A Bíblia Sagrada, amados, ela é tipo dentro de tipo, e ela é quadro dentro de quadro. Amém? É tipo assim, como diz a juventude, é tipo assim. Quando Abraão ele vai oferecer o filho em holocausto, o seu filho ali simbolizava Jesus Cristo. Logo após o anjo bradar, o cordeiro que apareceu passa a simbolizar Cristo. Então a Bíblia é tipo dentro de tipo e quadro dentro de quadro. Amém? Vale lembrar que o batismo de Jesus Cristo, ele tem N significados. Nós estamos olhando aqui, quando Jesus se batiza, para um homem que estava cheio do Espírito Santo, logo após sair do batismo. Agora vejam bem, não foi o diabo quem levou Jesus Cristo para o deserto, mas sim o Espírito Santo. Quando o povo foi tirado do Egito, é muito importante essa anotação que eu fiz aqui, havia um projeto no coração de Deus para levá-los para Canaã, a terra que mana leite e mel. Quando os hebreus saíram do Egito, da cidade de Cairos, capital do Egito, até a cidade de Suez,
onde possivelmente abriu-se o mar neste lugar, 140 a 150 quilômetros de distância. E este povo andou 140 a 150 quilômetros até chegar onde o mar se abriu. 1500 anos atrás, a este acontecimento, Deus já havia prometido a Abraão a libertação, a nova Canaã, a cidade que mana leite e mel, como diz a Bíblia. Entre o Egito e Canaã está o que, amados? O deserto. Entre o Egito e Canaã está o deserto. Agora observem bem, nós entendemos que tanto o povo hebreu como o próprio Jesus foram levados pelo deserto pelo Espírito. Você não pode gozar de uma terra que mana leite e mel sem antes passar pelo deserto. Agora olha aqui estas observações. É no deserto que a minha garganta está ruim, então aumenta um pouquinho para mim. Amém? É no deserto que acordamos para buscar a presença de Deus, sim ou não? A não ser aqueles que têm o hábito de orar toda madrugada, é um hábito. Caso não, é somente quando nós estamos no deserto que nós acordamos para buscar a presença de Deus. Nós não entraremos na Canaã sem antes aprender a viver na dependência de Deus. Não entraremos em Canaã sem antes ver as manifestações e a glória de Deus. Não entraremos em Canaã sem antes termos profunda intimidade com Deus. O deserto nos faz esquecer os velhos costumes e nos faz santificarmos. Depois do deserto, amados, o nível de intimidade se intensifica. Sim ou não? Aquela luta, aquela dificuldade, como o pastor acabou de contar aqui, é depois do deserto, é depois do pneu furado e o carro quase capotar, é depois de perder o celular, que a nossa intimidade com Deus se intensifica. Mas antes do deserto existe o quê? Existe o mar. Entre o Egito e o deserto está o mar. Agora observem bem. O Egito, ele tipifica, ele é um tipo do mundo, ele significa, ele simboliza o mundo. O mar vermelho, ele simboliza o batismo nas águas. O deserto, ele simboliza as dificuldades. E a Canaã, ela simboliza os céus, é um tipo, ela tipifica os céus. Não tem outro caminho antes do deserto, tem que passar pelo mar vermelho. Quando Deus, ele manda as 10 pragas no Egito, e o povo hebreu assiste aqueles 10 acontecimentos, era Deus dando uma injeção de ânimo para eles saírem da escravidão. 430 anos na escravidão, estavam acostumaram, apesar da dor, da dificuldade, mas acostumaram. Então precisou Deus dar uma injeção de ânimo para eles quererem sair da escravidão. Agora, amados, quando Deus ele abre o mar vermelho,
que eu disse que significa o batismo, é como Deus estivesse falando assim: olha, as experiências miraculosas que vocês vão ver no mar serão preponderantes para vocês suportarem o deserto. Não dá para suportar o deserto sem antes passar pelo Mar Vermelho. E quando eu disse que o mar tipifica, simboliza o batismo, foi assim com Jesus. O batismo, amados, ele nos traz experiências com o Espírito Santo. Ele nos fortalece, ele nos dá ânimo. Aí alguém vai falar assim: pastor Edson, eu estou no deserto porque o diabo me colocou lá. Nós, amados, nós não somos dirigidos ou guiados pelo diabo. Durante todo o meu ministério, quantos que quando vêm buscar conselho falam: não, eu estou no deserto porque o diabo me colocou neste deserto. A nossa vida não está sobre o controle do diabo. A nossa vida, ela está sobre o controle de Deus. Eu estou no deserto porque o diabo me colocou lá. E de repente alguém fala: mas eu conheço alguém que foi para o deserto por suas próprias atitudes. Eu também conheço. Agora vejam bem aqui, ó. Quando isso acontece, Deus fala assim: deixa ele ir. Ou será que o nosso Deus não respeita o livre-arbítrio? Deixa ele ir para o deserto. Deixa ele ir. Agora vejam bem, Deus cria sobre nós uma proteção. Levar ou permitir é a mesma coisa. Quando Saul, ele é atormentado por um espírito, o que a palavra nos fala em 1 Samuel 16:14? Deus, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da onde, amados? Esse espírito veio da onde? Da parte do Senhor, e o atormentava. Então, tanto levar como permitir é vontade permissiva de Deus. Quando Jó ele é tentado, quando Satanás ele vem tentar Jó no capítulo 2, Deus lhe dá permissão a Satanás para tocar em Jó. Então vejam bem, levar ou permitir para Deus é a mesma coisa. Se Deus manda ou permite, ainda assim Ele quer ser celebrado, adorado. Primeiro versículo que nós lemos: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Se Deus manda ou permite, ainda assim Ele quer ser adorado. Quantos podem dar glória a Deus? Por que, amados? Porque o crente no meio do deserto, ele chama a atenção do mundo. Dentre nós os cristãos, quando o crente está no deserto, o julgamento é pesado. Está passando pelo deserto porque pecou, está passando pelo deserto porque errou. Este é o nosso julgamento. Mas Deus, Ele tanto pode levar como pode permitir.
Então, quando nós estamos passando pelo deserto, isto chama a atenção do mundo. Sabe por quê, amados? A empresa faliu, mas o crente está fazendo o quê, pastor Jonatas? Está louvando a Deus. Morreu alguém na família, aí o vizinho está escutando o crente fazendo o quê? Louvando a Deus. Vou passando pela luta, dando glória a Deus, não é assim? Não é assim que fala o hino? Então, o crente no deserto, o crente passando pelo deserto, ele chama a atenção do mundo. Por quê, amados? Porque a nossa alegria, ela não vem do nosso dinheiro, ela não vem do nosso poder aquisitivo. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Está passando pelo deserto, mas está adorando. Está passando pelo deserto, mas está celebrando ao Senhor. Paulo e Silas na prisão. Qual era o deserto de Paulo e Silas aqui? A prisão. Estes homens foram lançados no cárcere, e segundo a história, eles foram açoitados antes de serem lançados no cárcere. Qualquer cristão da atualidade estaria chorando, reclamando, murmurando. Mas como que Paulo e Silas passou pelo deserto em Atos 16, 19? Eles começaram a celebrar uma festa ao Senhor. E a palavra fala o que, amados? Que aconteceu o que? As portas, as grades se abriram. Porque ainda assim, ainda no seu deserto, Deus, Ele quer ser adorado. Olha essa anotação aqui. Enquanto você não adorar no deserto, não estarás preparado para adorar em Canaã. Eles estavam no deserto, e Deus enviava o que? O manã. Aí eles enjoavam do manã, e Deus te mandava o que? Codorniz, carne. Eles andavam pelo deserto, e a palavra fala que o sapato não envelhecia, as sandálias, ela crescia junto com o corpo. As roupas não se envelheciam, elas cresciam junto com o corpo. Estavam com frio. Deus colocava uma coluna de fogo para acalentar os seus filhos. Estava muito calor. Então Deus cobre o sol com uma nuvem, uma coluna. Deus quer ser adorado, ainda que você esteja no deserto. Qual foi o maior deserto de Isaías? Capítulo 6. Ele mesmo fala, e no ano em que morreu Uzias, o trono estava vazio. A briga política pelo trono, e esta era a luta, este era o deserto de Isaías. E a palavra nos fala que ele foi levado dentro dos céus, através de uma visão. Ele enxergou o céu por dentro. Ele ouvia barulhos das vozes dos serafins. Ele fala que os umbrais, as colunas se moviam. Ele via fumaça, poder, glória. Quando nós estamos passando pelo deserto e nós conseguimos celebrar, festejar ao Senhor, acontece então o mover do Espírito.
quando nós conseguimos celebrar ao Senhor, ainda que no nosso deserto, nós conseguimos ainda falar em mistérios, nós conseguimos sentir Deus no nosso deserto. A maior vitória de Josafá foi aonde, amados? No deserto de Tecoa. Um grande exército se uniram, e alguém chega e avisa Josafá. Josafá vai reunir a congregação, e Josafá ele vai propor um jejum, ele vai propor ao povo santificar-se. E a palavra é categórica em afirmar que Josafá, ele temeu, ele ficou com medo. Mas ele resolve se voltar ao Senhor, colocar a nação para se voltar ao Senhor. E olha bem aqui, ó, o que eu anotei aqui, para você entender. Apenas ser levado por Deus ao deserto não é garantia de vitória. Apenas ir para o deserto levado por Deus não é garantia de vitória, ainda que você foi levado por Deus. A garantia de vitória, ela se estabelece quando você consegue louvar a Deus no meio do teu deserto. Aí sim ela se estabelece. Segundo Crônicas 20, versículo 18, Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Ou seja, festejaram ao Senhor. Ali está o adversário, ali está o inimigo, e eles conseguiram ainda assim festejar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Eles se prostraram. Se prostrar significa se lançar. Amados, existe um homem, eu gosto muito de falar dele, Pastor João, em Uberlândia. A sua filha de 18 anos, criada no Evangelho, com 18 anos trabalhava no Center Shopping e se desviou, simplesmente parou de ir na igreja, e ela começou a namorar um traficante. O pastor João, eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual foi o deserto do pastor João nesse momento? Para quem é pai sabe. Pastor João, ele abriu a porta do quarto, olha aqui, e ele disse para a esposa: vai dormir no quarto da nossa filha, eu vou entrar aqui no nosso quarto, e eu não sei quando eu vou sair. Eu só saio desse quarto quando a nossa filha reconciliar-se com Jesus. E eu só acredito que ela reconciliou com Jesus se o nosso pastor presidente chegar aqui e bater: pastor João, Deus já fez a obra. E ele entra no jejum, ele entra na oração, ele começa a celebrar uma festa ao Senhor no seu deserto. Orou o primeiro dia, orou a primeira noite, nada de resposta. Orou o segundo dia, a segunda noite, nada de resposta. Orou o terceiro dia e a terceira noite,
nada de resposta. Não comia, não bebia água, ali prostrado diante de Deus. E de repente ela vai trabalhar, amados, e lá no serviço, na loja, moça perfeita, sã, ela de repente cai, correm com ela para o hospital, em estado de coma, e ali ela foi arrebatada em espírito. Enquanto muitos esperavam que ela estava enferma, foi ali um trabalhar de Deus, um mover de Deus. Aí Jesus mostra para ela todos os mistérios da nova Canaã que nós estamos falando aqui. Eu falei aqui da Canaã terrestre, eu falei da Canaã que mana leite e mel, mas o Senhor disse em João 14, versículo 1, 2 e 3, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Olha aí, Nova Canaã. E se eu for e preparar-vos o lugar, voltarei para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele começa a mostrar esta nova Canaã celestial, e ele mostra as ruas, ele mostra os muros, ele mostra o que está preparado, o que Paulo disse, que não existe nada nesta terra que se compara ao que está preparado para a igreja. E de repente, eu disse um dia e uma noite, eu disse 2 dias, 2 noites, eu disse 3 dias e 3 noites, acontece isto com a moça, e de repente, num dado momento, ela volta em si no hospital. E ela diz para os médicos: chama o meu pastor. Quem? O teu pai? Não, meu pastor, pastor presidente. E ela disse: pastor, eu quero reconciliar com Jesus. Ela disse também: chama o fulano, o moço que ela namorava. E ela disse para o moço: eu não posso continuar com este relacionamento, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então eu não posso, me desculpa, eu não posso. Eu gosto muito de você, mas eu não posso. Aí o pastor presidente chega lá na porta do quarto do irmão pastor João. Pastor João, Deus já fez a obra. Nós só vamos conseguir obter a garantia de vitória quando nós conseguirmos louvar a Deus no meio do nosso deserto. O maior pecado dos hebreus, quando eu falei que eles atravessaram o Mar Vermelho, estas pragas, os sinais no Egito, agora a abertura do Mar Vermelho. E a palavra nos fala que 72 horas depois, eles esqueceram tudo. O maior pecado é o pecado da rebelião, da rebeldia, da murmuração. E é o que nós fazemos no dia de hoje. Nós murmuramos no nosso deserto. E o Senhor quer ser louvado. Ele quer ser glorificado no nosso deserto. Se conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir entrar lá. Agora, se não conseguirmos fazer isto, posso estar aqui pregando, o senhor pode estar sentadinho aqui, pastor presidente, não vamos entrar. 652 mil homens, fora mulher e crianças, saíram do Egito. Esta geração de adultos, apenas 2 homens conseguiram entrar na Canaã: Josué e Caleb. Os demais morreram pelo deserto, porque se rebelaram.
porque não souberam louvar a Deus no meio do deserto. Nós só vamos conseguir chegar lá se nós conseguirmos fazer isto: louvar a Deus no nosso deserto. Dá tempo da minha esposa cantar mais um hino? Dá? Dá mais? Dá? Então vamos lá. Mais um hino, aquele que fala do mar. Do mar. Se encaixa com a mensagem. Até que a minha esposa se prepara, amados, eu peço a vocês que se coloquem sobre os pés. Quero fazer uma oração, porque logo após ela louvar, eu devolvo o microfone. Feche os seus olhos. Aumenta um pouquinho esse fundo musical para mim. Esse fundo, isso. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tua palavra, ela foi ministrada. E eu me lembro, Espírito Santo, que fazem 40 anos e meio que eu ministro esta palavra. Quantas e quantas vezes ministrei. E estou aqui. Durante todas, o seu nome que foi glorificado. Mas eu me lembro, Senhor, na minha juventude, que quando eu apregoava a tua palavra, eu dizia: eu sou o cara. Eu queria público. Até o ponto que eu entendi que nós ministramos para glorificar o teu nome. Nós louvamos, nós cantamos para exaltar o seu nome, apenas o Senhor. O deserto para muitos está quente, árido. Peço ao Senhor que nos ensine, nos instrua a louvarmos ao Senhor no meio do nosso deserto. Eu tenho o meu deserto. Pastor Jonatas tem o deserto dele, como ele mencionou aqui. E é um deserto que não é fácil de atravessar, mas não é impossível. Que o Senhor fortaleça o teu filho, sua esposa, a família, o filho do pastor. Que o Senhor venha nos ensinar a louvar, a fazer uma festa ao Senhor no meio do nosso deserto. Porque lá do outro lado está Canaã. Lá do outro lado está a promessa. E todo deserto, Senhor, ele tem um fim. Águas esperam por nós do outro lado. Rios esperam com águas frescas do outro lado. E nós vamos atravessar, sim. Nós vamos conseguir, sim. Louvando ao Senhor, festejando ao Senhor. Por mais quente, por mais árido que seja esse deserto, nós vamos chegar lá no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ainda de pé para adorar a Deus junto com a minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. Vai mais com oportunidade, pode louvar. Aleluia, Jesus. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter
saída. Situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Oh, aleluia! Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a